gráficos falam, quem sabe ouve, o mercado nunca cala. Sardinha não segue, sardinha analisa, e quando a onda chega, sardinha cripto, no oceano digital, onde os dados são a bússola, a verdade é capital. Não somos vítimas das ondas que vêm, somos a onda e o futuro também. Sardinha cripto, do fundo ao topo vai, cada ciclo ensina o que o mercado traz nesse oceano de Bitcoin e blockchain. A sardinha virou a maior do mar. Aqui não tem hype, tem análise real. Marés, existe um tipo diferente de guerreiro. Acordei pequeno, oceano imenso, telas acesas, gráfico vermelho intenso. Todo mundo grita, ninguém sabe a verdade, mas eu aprendi a nadar na maré. Fui sardinha assim, no começo eu tremi, perdi, aprendi e nunca desisti. Porque o oceano não pertence às baleias, pertence a quem tem coragem de mergulhar nele. Os dados não mentem, os gráficos falam, quem sabe ouve, o mercado nunca cala. Sardinha não segue, sardinha analisa, e quando a onda chega, sardinha cripto, no oceano digital, onde os dados são a bússola, a verdade é capital. Não somos vítimas das ondas que vêm, somos a onda e o futuro também. Sardinha cripto, do fundo ao topo vai, cada ciclo ensina o que o mercado traz nesse oceano de Bitcoin e blockchain. A sardinha virou a maior do mar. Aqui não tem hype, tem análise real. On-chain. Fala, povo, fala, poivas, como é que vocês estão? Todo mundo jóia, todo mundo inteiro? Pessoal, sextou e o mercado trazendo novidades, né? Exatamente, tá? E a gente vai comentar bastante em questão aqui do mercado, tá? Hoje, sobre alguns dados de informação muito importantes para você, né? Saindo aí resultados, né, em questão de emprego americano, e a gente vai ver também o que isso trouxe, né, de benefícios ou malefícios em questão do mercado, né? Principalmente o mercado de cripto, que está aí trazendo novidades, bastante condições de novidades. Na live de hoje nós vamos aqui, né, se aprofundar mais um pouco sobre isso, né? Trazendo um resumo para vocês, tá? A gente vai estar trazendo aqui já de início um resumo bem bacana aqui para que todos vocês possam entender da forma mais simples do que está acontecendo nessas últimas 24 horas em questão do mercado, né? Eu já falo a vocês, se você não é inscrito no canal, se considere ser inscrito no canal, deixe também, né, o sininho, né, ativado, justamente para que você possa ser notificado nas próximas lives, nos próximos conteúdos que o Sardinha trazer aqui para você, tá bom? E se esse conteúdo for de qualidade para você, deixe o seu like também, que é muito importante aqui no trabalho do Sardinha, tá bom? Vamos lá? Vamos observar como é que está essa condição do mercado agora atual, exatamente. Sardinha, o que está acontecendo? Vamos lá para uma questão de resumo, um panorama bem claro aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem justamente um paradoxo, né, desse mês, exatamente. Emprego, crise de emprego nos Estados Unidos versus a reação justamente em questão ao mercado de cripto. Vamos ver o que isso pode estar impactando nesse momento, né? Saiu o resultado justamente uma perda praticamente aí de 92 mil, né? 92 mil postos de trabalho no emprego justamente referente ao mês de fevereiro, né? Sinalizando uma desaceleração econômica, né? Dentro de questão americana, tá? E isso também trouxe uma questão de desemprego em taxas de 4,4%. Exato. A taxa de desemprego justamente subiu. Exatamente. A taxa de desemprego subiu, né? Superando justamente as expectativas, né, do Federal Reserve e dando uma pressão justamente que vai haver no dia 18 de março. Então, dia 18 de março vai ter justamente aí, né, as atas referentes sobre essa questão de taxa de juros em questão no mercado. Então, você que está aí dentro do mercado, você vai ver bastante volatilidade ainda na próxima semana em questão do mercado, né? Então, vamos ficar atentos, né? Você que está aí no mercado, observando vários pontos importantes. Então, o Fed Greens, justamente em questão do mercado, né, teve uma alta considerável, né, em questão de medo, em questão do mercado, né? Mas, em compensação, né, ainda estamos em
pânicos históricos referentes à questão, atingindo níveis justamente muito baixos em questão de confiança no mercado ainda deste ano, tá? Então, isso nos traz justamente aquela questão, né? Justamente um choque de realidade para algumas informações que você precisa estar atento, tá? O impacto justamente do FONC, exatamente, né? Dados justamente fracos de emprego são principais gatilhos para um retorno de um teste justamente no corte de juros, né? No famoso pivô de Fed do mercado, tá? Comparativos justamente permanecem nas últimas 24 horas em questão do mercado. A gente vê o Bitcoin aí tendo reflexo muito importante, um recuo justamente de 2,2% após justamente ter batido os 74 mil, né? O Ethereum também, na condição que a gente observa, né, um suporte justamente foi perdido lá dos $2.000 novamente, mais uma vez, né? A BNB também teve uma resistência de 3,1% positiva, apesar da condição de queda geral em questão do mercado, né? Já a Solana, né, um fund gris justamente negativo, ainda supera possíveis squeezes de mercado, tá? E um sentimento de preços em relação à condição que a gente vê da teste de mercado, a gente vê tocar justamente naquele 74, né? E realizações de lucros, né? E saídas que teve também, né? Nas últimas horas a gente viu algumas saídas em questão de ETFs de mercado, né? Os ETFs aí em questão do mercado, não só no Bitcoin, mas também em outros altcoins, também que reflete sobre essa questão do mercado, tá? A dominância do Bitcoin ainda permanece em 58,87, tá? E o Bitcoin justamente com um tempo de incerto, exatamente. Se vai ou não vai, aquela questão, né? Como é que a gente está sob uma tendência bem clara? É só a gente afastar um pouco o zoom no mercado e a gente não vai entrar em armadilhas sobre questões que os ursos deixam justamente para os touros de mercado, né? Então, esse recuo justamente está tendo, né, dentro em questão do mercado, para que você possa observar bem, tá? O fluxo de justamente institucional de capital teve justamente uma acumulação de mais de 1,7 bilhões nas últimas semanas, justamente. Mas na questão de outflow, né, a gente vê uma saída justamente pouca, tá? Uma saída não tão grande em relação pelo que já, né, entrou nos últimos 3 dias, uma reversão justamente pontual nos últimos 3 dias de saída, né? Uma questão de 227 milhões de dólares de outflow de saídas de bitcoins em si, dos ETFs, tá? O alvo justamente que tem agora que está pairando em questão do mercado é um analista justamente, o Arthur Reis, né? Dentro em questão, ele prevê que o Bitcoin possa vir chegar de 500 mil a 750 mil dentro em questão do mercado. É claro, né? A gente tem que avaliar justamente as condições que isso está propondo, né? O analista justamente uma pressão sobre a questão pressão fiscal que houve dentro da questão do mercado, venda em mãos fortes, justamente cai justamente praticamente 87%, né? Que são os holders de longo prazo. Se você sabe muito bem sobre isso. Os holders que estão em questão do mercado ainda de longo prazo deu uma queda muito precisa, né? 87% é bastante coisa, tá, pessoal? Bastante coisa. Então, esse resumo aqui a gente deixa já claro aqui para vocês no início dessa live, para que você possa justamente deixar, né, de as emoções do lado e vir para a realidade em questão do que o mercado está apresentando, tá bom? Então, vamos para outro ponto também muito importante na live de hoje, tá? Deixa eu trazer aqui para a gente começar a destacar isso, é muito importante, tá? É a questão do gráfico, exatamente, a questão do gráfico do mercado, né? Sobre esse grande, eu posso dizer, grande não, né? A gente já estava esperando já, né? Na live de ontem a gente comentou justamente sobre uma questão de descendente em questão do mercado, né? E vamos ver como é que o PF está reagindo no time frame justamente mais curto sobre essas condições, tá bom? Vamos lá? Vamos que vamos para o gráfico, né? Para que a gente possa avaliar essas condições, né? O PF ainda mantém a questão ainda compradora, justamente, né? Mas a gente tem nossas ranges de lucro, né? Eu espero que você possa ter observado bem que a tendência justamente de perda, que justamente começou a ocorrer justamente na noite de ontem, tá? O Bitcoin começou a se enfraquecer justamente lá nos 71.233, né? Perdendo justamente esse canal dessa tendência clara aqui, né? Que a gente estava tendo sobre isso, né? Então a gente viu justamente essa alta aqui, né? Essa alta aqui, bem legal, chegando aqui e perdendo justamente na noite de ontem, fazendo reteste sobre justamente essa tendência e dando abertura em questão do mercado em uma condição de queda de mercado. A gente pode abrir
aqui, vamos fazer uma abertura aqui no time frame mais curto, obviamente, né? E a gente vai enxergar com muito mais precisão, né? Para quem está fazendo suas operações curtas, nas aberturas e fechamentos de mercado, de maior fluxo em capital, a gente vê também outra condição muito importante, né? O PF, justamente na abertura, aqui em questão, desde a abertura de Londres, né? A gente vê que ele deu um início, né, de queda no PF, dando justamente um short bem bacana, né? Desde da questão do time frame mais curto aqui, a gente vê desde os 70.540 exatamente, né? Então, ele dando essa questão sobre isso, trazendo uma queda bem relevante, né? Chegando em quase 3,7%, tá? Em questão do mercado. Se você tá aí querendo saber, pô, o que é esse PF, né? Que o Sardinha tanto fala em questão das lives. Gente, esse PF está sendo compartilhado justamente para as pessoas que estão fazendo o treinamento em si, é um script novo. Já falei que vocês não precisam ter o TradingView Pro, né, sobre isso, já foi feito bastante backtest sobre ele, em diversos time frames você consegue fazer suas operações, e sim, em geral, com certeza o pessoal que teve aula ontem, né, sobre a condição do PF, né, do treinamento de ontem, com certeza deve ter feito boas operações sobre isso em questão dentro do mercado, né? Mas atrelado ao Bitcoin, a gente vê que o PF ainda permanece em uma condição de queda no time frame mais curto, tá? Ele já deu essa condição. A abertura de Nova York, justamente, tanto no pré-mercado, né, como o mercado em andamento, a gente vê que está tendo essa tendência de queda, né? Teve essa tendência de queda aqui bem repetida em relação de um fluxo desde a abertura no pré-mercado até agora, praticamente teve um range praticamente negativo aí do topo, né, da abertura do mercado até o fundo em questão, que chegou a ser testado justamente em 3,83%. Exatamente, 3,83% nessa condição de queda de mercado, trazendo justamente isso. Então, pessoal, não esqueçam, aqui na descrição tem justamente o link para poder você quiser vir participar do treinamento com o Sardinha. Você vai ter acesso a todas essas informações e vários outros sistemas que eu utilizo para fazer minhas operações de curto prazo. Exatamente dia após dia, a gente consegue também fazer várias operações em questão do mercado. Tem outras redes sociais também do Sardinha que eu compartilho também algumas informações muito bacanas, então dá uma olhada aqui na descrição para que você não perca nenhuma desses movimentos. Mas além disso, o que é que o Sardinha vem hoje trazer para vocês? Claro, também a gente tem reflexos também do que está ocorrendo em questão do mercado. Quando a gente vê o Bitcoin tendo, né, essa condição de mercado, né, de alta ou baixa em si em geral, algumas altcoins também têm um reflexo muito importante. Quais foram elas, né, nessas últimas 24 horas que a gente participa aqui dentro das bolhas? A gente vamos participar dentro dessas bolhas aqui. A gente vê alguns ativos justamente tendo correção, obviamente, nas últimas 24 horas, né? A gente vê aqui a ZEC com 8,34% negativa, a ENA com 6,78% negativo também, né? E dando continuidade justamente a AVE aqui com 5,38%, né? Também negativo nas últimas 24 horas, né? Isso é bem interessante, não é isso, gente? É bem interessante. Na questão semanal, a gente vê alguns ativos também que se destacaram, tá? Na condição dos últimos 7 dias, né? A gente vê alguns ativos aqui, o token praticamente da OKB, justamente 27,95% de alta que ele houve, né? A Hype com 8,8% nos últimos 7 dias, a NIA com 12% positivos nos últimos 7 dias, e o token da Júpiter, justamente com 15,25% nos últimos 7 dias. Esse reflexo a gente consegue também avaliar em contexto do mercado. E você, o que é que você está, nesse momento em questão do mercado, avaliando? O que é que vocês estão observando sobre isso? É muito importante, deixa aqui no comentário justamente aquilo que você está observando em questão do mercado. Já tem um outro alerta aqui também, para que deixar bem claro para vocês, além dessas questões de mercado, tem um alerta muito importante para eu compartilhar na live de hoje. Exatamente. Eu deixei aqui separadinho para que você faça, tenha uma reflexão sobre isso. Eu gostaria da opinião de vocês sobre essa questão. Muito importante mesmo, tá? Então, a gente tem um estudo de base muito em condição, principalmente se tratando de altcoins de mercado. Altcoins de mercado, né? Então, vamos lá. Aqui, quero trazer aqui para vocês isso, para que vocês não esqueçam, exatamente, para que isso possa ajudar justamente você que está aí, né, observando as condições de mercado, observando a tendência do mercado, tá? Onde a gente está se alocando, justamente isso, tá bom? Se tratando de altcoins de mercado, a gente atrela justamente o total 2 de mercado, tá? Observando uma tendência de queda ainda dentro do total 2. Exato. Só que tem outro gargalo muito importante para que você possa também observar. Isso aqui está na questão do gráfico semanal. Isso quer dizer que justamente estamos tocando em o quê? Em um suporte, justamente em um suporte desde o Covid.
atrelado às altcoins de mercado, o total 2 de mercado, né? As altcoins de mercado, ela está nos níveis críticos, justamente nesse momento em questão que eu vos falo essa live, justamente, ela está justamente em um nível crítico em questão do mercado, muito importante para que você possa também observar e analisar justamente isso, podendo justamente, caso venha a chegar a estar perdendo esse nível de justamente dessa condição de mercado, né? Ela pode chegar a preços, justamente, as altcoins podem chegar em preços que a gente nunca imaginou em questão sobre isso. Tá? A gente vê justamente que estamos aqui sobre essa questão desse preço de tendência, justamente lá da questão da saúde mundial, em questão do mercado, né? Crise mundial que teve justamente lá para o lado de fevereiro de 2020, muitas condições chegaram lá, e o total de mercado lá justamente das altcoins era 36 bilhões de dólares, gente, 36 bilhões de dólares, só para vocês imaginarem sobre essa questão. Exatamente, e de lá para cá ela subiu praticamente, né, o total de mercado, do total 2 de mercado, ela subiu praticamente quase muito por cento aqui, a gente pode dizer 4.156% praticamente, tá? Teve uma entrada de capital muito forte dentro das altcoins de mercado, e é claro, né, com lançamentos em si, várias outras altcoins, não existia a quantidade de altcoins que era lançada aqui, não existia como estão aqui, mas elas absorveram, justamente sobre isso, absorveram. Também a gente tem outro reflexo também muito importante para trazer isso para vocês, tá? Em questão do total de mercado, o total de market cap do mercado, que estamos justamente em uma questão, né, de crises. Será, Sardinhas? Estamos, né? Estamos chegando justamente ao total do mercado, né, que a gente bateu praticamente quase 4,3 trilhões dentro em questão do mercado, e estamos justamente a 2,3. Foi embora 2 trilhões em questão do total do mercado, gente. Como é que pode uma condição dessa? Algo que a gente tem que se refletir, justamente disso, né? A perda total em questão, né? Total de market cap de mercado foi embora 2 trilhões. 2 trilhões foi embora. Em quanto tempo? Vamos dar uma olhada. Em quanto tempo? Desde o topo justamente que chegou, é 4,3 tri de mercado. Vamos dar uma olhada aqui sobre essa questão. Quanto tempo isso ocorreu, Sardinha? Em 140 dias. Pessoal, a gente está falando de 140 dias que foi embora 2 trilhões. 2 trilhões de mercado. 2 trilhões no total de market cap, né? Olha que eu estou vendo aqui, um grande conhecido, um grande amigo meu, olha lá, fala, Leandro, como vai? Essa queda de hoje tem a ver justamente com a sexta-feira, payroll, aumento, Brent, e justamente um conjunto dessas coisas, mais outras, com certeza, meu amigo, com certeza, se não sobra dinheiro numa questão do mercado, não sobra dinheiro para especulações, né, de rendas variáveis, obviamente, né? A perda, justamente, a questão geopolítica está refletindo bastante, né? Isso daí tá de brincadeira, não. Exatamente. Então, vamos observar justamente o que está sendo refletido em questão do mercado. Eu já refleti já a minha exposição em questão aqui dentro das outras lives, e vou repetir novamente, em questão de uma tendência clara que nós estamos em questão de proteção de capital, né? E a gente faz alguns trades de operação de curto prazo, isso daí fica bem óbvio, né, para a gente. A gente depende dessa condição de mercado, desse fluxo em questão de entrada de capital em questão do mercado. Se não tem dinheiro fácil, as pessoas justamente procuram renda, justamente, né? Diversificar a sua renda, justamente buscando proteção dentro da questão do mercado. Tá? Atrelado a essas questões, também a gente vê o ouro, justamente uma recuperação do ouro que houve justamente nas últimas horas, bem interessante. Né? O ouro aqui na questão semanal não para, ele não para, né, Leandro? Ele não para, exatamente. A gente vê o ouro aqui dando uma continuidade, uma recuperação, voltando aqui a 5.160 dólares, praticamente no momento que eu estou fazendo essa live com vocês, né? O ouro chegou a atingir, gente, na questão aqui, ó, no dia 29, praticamente no dia 29, entre o dia 28 e 29 aqui, ele chegou a atingir praticamente 5.548 dólares. 5.548 dólares. Teve uma queda bem brusca aqui, chegando a dar oportunidade aqui, praticamente em agulhadas, praticamente lá em 4.400, exatamente, né? Aqui praticamente, exatamente no início de fevereiro. Início de fevereiro, justamente, ele pegou aqui, né, e recuperou bem. Ele recuperou novamente uma condição, olha para isso, gente. 22%, exatamente. Em quantos dias? 27 dias.
dentro de uma janela de 30 dias. Isso aí são muito trilhões e trilhões dentro em questão do mercado, né? A gente observa essa questão sobre isso. Muitas pessoas estão especulando justamente proteções e países também estão justamente avaliando essa questão de geopolítica e isso reflete, pesa muito no bolso, né, das pessoas que estão dentro do mercado. Então você que está aí no mercado, né, observa essas questões. Ah, Sardinha, mas eu gosto de me expor dentro do mercado de cripto, em si, em geral, claro, dia por dia, em si, dentro em questão do mercado, mas você tem que ter ciência justamente que o mercado está em uma forma justamente buscando proteções de capital no momento. Não tem outra condição, né? A gente sabe que existem preços oportunos que a gente pode vir chegar a estar acumulando Bitcoin, pensando Bitcoin a longo prazo, que é justamente um momento de crise em questão sobre isso, né? A gente sabe muito bem dessas questões. Isso daí não tem para onde. A gente vê também as commodities, não só o ouro, mas também a própria prata também, tendo também esse reflexo bem oportuno em questão do mercado, né? Dando também grandes volatilidades em questão, né? A prata chegou justamente no início, no dia 29 também de janeiro, praticamente em 120 dólares, depois ela foi lá para baixo, bem abaixo, praticamente em 64 dólares. Gente, isso daqui é um fluxo de capital também muito alto, quase 47%, nenhum ativo como esse. Né? Muitas pessoas estão sobre alavancagem, sim, em geral, e a gente vai conversar também sobre isso, atrelado à questão dentro do Bitcoin. Vamos dar uma olhada justamente como é que está a condição de liquidez em questão, né, do mercado, tá? Vamos dar uma olhada agora? Vamos lá? É muito importante também você que está aí operando o mercado, observando o mercado, ver esses pontos, né, dentro em questão, tá? Vamos dar uma olhada? A gente vê aqui praticamente nas últimas 24 horas, né, bastante liquidez, liquidações em questão do mercado, né? Tem uma liquidações em questão do mercado de 329 milhões de dólares praticamente nas últimas 24 horas em relação a liquidações no mercado, né? O maior detentores em questão de liquidações foi justamente o próprio Bitcoin, em 159 milhões de dólares. 159 milhões de dólares só no Bitcoin foram liquidados nas últimas 24 horas. E isso daqui é muito interessante para você que está observando o mercado, né? Para quem está gerando liquidez dentro do mercado, parabéns para você, porque você está fazendo dentro do range, obviamente, algo que você acha bem interessante sobre isso, né? Vamos aqui para outra questão muito importante. Né? Deixa eu traçar aqui a questão da liquidez para nós. Dá? Só um minuto. Para que a gente possa observar aqui. Peraí, pessoal. Vamos lá. Liquidações, exatamente. Grandes liquidações. Vamos lá no Kiyotaka. Vamos no Kiyotaka, porque aí no Kiyotaka a gente consegue fazer um resumo, um panorama já direto, tá? Sobre essas questões de liquidações de questão do mercado. Ok? Vamos lá? O Kiyotaka está com bastante atualização, já falo a você. Eu vou até compartilhar, vou deixar aqui na descrição, tá? Para que você possa ter acesso também ao Kiyotaka. Você não precisa pagar nada não, tá? Só para vocês saberem. Não tem custo. Para ter o acesso aqui em questão, aqui, Kiyotaka, você não precisa ter custo nenhum, não. A gente vê aqui no time frame justamente de 1 hora, grandes liquidez de mercado. Grandes liquidez de mercado. Aqui a gente está vendo aqui, ó, praticamente 48 milhões, mais 49 milhões, 24 milhões, tem bastante liquidez lá no 65. Bastante liquidez no 65, 65, 65, exatamente. Tem bastante liquidez interessante em questão do mercado, nos 65 mil, né, que a gente vê. Na questão prioritária, justamente ainda mantém aquela liquidação, aquela liquidez de mercado de praticamente quase 39 milhões lá nos 75 mil dólares. A gente conversou isso sobre ontem aqui para vocês, tá? Atrelada a questão no Kiyotaka, tá? Aqui. Outros parâmetros a gente também tem como observar isso em questão dentro do mercado, que eu acho que é importante para que você possa estar atento, tá? A gente vê a clareza bem claro, né, gente? A gente vê uma clareza clara, não precisa, até uma criança pequena dá para você entender que está se formando justamente, né? Está se formando condições aqui bem oportunas de uma tendência clara de queda do mercado, tá? Vamos pegar um raio aqui, ó, coisa simples, né? Para que a gente possa observar isso, tá? Não está superando, não está tendo essa superação dentro em questão do mercado, e é isso você tem que estar atento sobre as tendências de operação dentro do mercado. Eu já falo a vocês, gente. Não sabe? Vai ter que ir para a escolinha, tá? Não sabe, mas vamos ter que ir para a escolinha para a gente observar sobre isso, tá?
Vamos lá para a escolinha. Vamos para a escolinha. Porque isso, é claro, tendência ainda permanece de queda. Ok? Pullbacks, obviamente, dentro do mercado foram revelados em si dentro do mercado, né? Mas as forças justamente de queda está sendo bem oportunas, tá? Bem oportunas. Sardinha, como se opera, né? Como se sobrevive dentro em questão do mercado, justamente com essa condição, essa incerteza. Gente, são 2 pontos, tá? Muitas vezes que vocês têm que desenvolver, né? Por conta própria, obviamente, tá? São 2 pontos. O primeiro ponto é esse daqui. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente pode avaliar bem é isso aqui. Vamos pegar aqui, ó, um time frame diário, tá? Time frame diário, mercado, tendência de automação, justamente estão aqui. Estamos o quê? Voltando, Sardinha. Estamos querendo voltar para aquele caixote. Caramba, de novo, Sardinha. Não fala isso não. Vamos lá. Eu vou brincar aqui, ó. Vamos fazer uma brincadeira para que a gente possa enxergar bem como estamos nos comportando, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Como estamos nos comportando sobre essa questão, tá? Ó, um caixotinho, né? Outro caixotinho. Vamos lá, Sardinha. Hoje é o dia do caixote. Outro caixotinho de novo. Voltamos, gente. Voltamos, entregamos toda a alta. Estamos entregando toda a alta que nós tivemos até os 74 mil. Voltamos para esse caixote maravilhoso. Sardinha, por que esse caixote é tão bom? Gente, não é que o caixote é bom. O que é bom justamente é você saber operar conforme a tendência que o mercado esteja. Se o mercado está fazendo uma tendência de queda lateral, é isso que eu estou vendo, uma tendência de queda lateral, e depois disso ele tem uma confirmação da tendência majoritária anterior, certo? É isso daqui que está acontecendo. Da mesma forma, Sardinha, pô, caramba, isso daqui é chato, né? É ruim demais, Sardinha. Não é ruim não, não é ruim. Sabe por quê, pessoal? Porque é simples. Smart Money justamente gosta de fazer acumulações em quedas em baixas, independente do preço, tá? Independente do preço. Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer esse desenhozinho assim, esses caixotinhos, né? Cada caixotinho, um mais bonitinho que o outro. Olha, Sardinha vai virar desenhista daqui a pouco. Olha lá. Será que cola? Acho que não rola não, né? Não sou muito bom nisso. Olha isso. Aqui. Outro caixotinho de novo, né? Então vamos fazer o seguinte. Caixote, sobe, e deu um ponto fraco, justamente, foi lá, fez um reteste, justamente, dentro do caixotinho, bem bacana, ó, que coisa legal, ó, olha que coisa boa, né? E agora, outro caixote, só que está em uma tendência de quê? Agora, esse caixote não está subindo, né? Ele não está fazendo isso, ele está fazendo o quê? Entregando. Ele está entregando descendente, né? Isso daqui foi feito, acho que foi em novembro do ano passado. Eu dei uma aula justamente com os alunos que estavam junto comigo, explicando a eles justamente como eu estava enxergando em questão dentro do mercado e como poderia, né, estar ocorrendo sobre essas gestões de capital. Olha isso. Entregas de capital. Para quem ganha, quem ganha com um caixote descendente? Quem ganha um caixote descendente? Como é que se ganha com um caixote descendente? Olha isso. Olhem isso. Uma automação, justamente, né? De tendência, claro. Tá? Quem ganha? Quem está operando conforme a tendência. Isso faz com que o preço e o ativo que você esteja, justamente a forma que você está operando, ele faça o quê? O que ele faz? Sobe. Suba. E faça os grandes testes, justamente, sobre suprimento. Quais suprimentos em si, Sardinha, a gente observa? Liquidez. Eu dei uma aula justamente atrelada sobre isso essa semana. Ó, liquidez. Certo? Buscas de liquidez de mercado. Tá? Principalmente para quem está operando conforme a tendência. Então você consegue justamente sobreviver em uma tendência também de queda. Fora isso, existe justamente operações com pares. Né? Sardinha já deu, hoje mesmo a gente vai ter uma live atrelada justamente às atualizações de pares, tá? De operação. Sardinha forneceu o script, forneceu um site, forneceu justamente métricas justamente de operações de pares para que você possa continuar ganhando em dólar. Sardinha, mas peraí, vamos lá. E se eu abrisse uma pool de liquidez?
né? Tem gente que fala assim, pô, então se está dentro de um caixote, para nós a gente abre uma pool de liquidez e consegue se manter vivo. Não é isso? A métrica é mais ou menos dessa forma dada, né? Dentro de lateralização a gente consegue fazer isso. Tá, mas vamos pensar de uma forma. Vamos começar a pensar de uma forma o que significa essa questão. Tá bom? Vamos lá. Se a tendência do mercado está em queda, justamente dentro de caixote, existe retestes. Então vamos lá. Qual seria o próximo reteste sobre essa questão? Sobre uma tendência clara que a gente observa aqui. Coisa simples, coisa de primário, né? O Leônidas, que é um grande amigo meu, um grande analista gráfico, ele deve saber muito bem disso. É um cara muito esperto sobre isso, né? Com certeza. A gente sabe o quê? Retestes. A gente pode ver retestes sobre uma linha de tendência justamente tanto de alta como de baixa, né? Então a gente vê retestes. Isso aqui está no time frame diário. Voltando no caixote, retestes. Quais seriam os novos retestes justamente sobre essa linha de tendência de queda? Qual seria? Sardinha, a gente está dizendo que o Bitcoin pode vir chegar a atingir níveis justamente em tendências de queda oportunas, né? A gente se trata daqui, justamente uma tendência aqui, que seria, claro que ele não vai descer nenhum único candle dessa forma, seria uma condição drástica em questão do mercado, não é isso? Olha a questão, olha isso, seria mais 32% de queda, Bitcoin 43 mil dólares, 46 mil dólares, as pessoas já ficam no desespero, obviamente, né? Ficam já na questão do desespero, caramba, mas olha a alegria para quem está sabendo justamente surfar o mercado sobre uma questão de uma tendência clara. Tendo proteção de capital, sabendo proteger o seu capital, obviamente, operando conforme a tendência. Gente, não só ganha dinheiro em tendência de alta. Você tem que aprender o simples. Tá? O simples é qual outro simples, sardinha, que você executa, né? E o que eu, né, ensino meus alunos justamente sobre isso, tá? Alt-I. Quer se manter vivo dentro de uma questão de uma tendência de queda de mercado? Alt-I. Inverte o gráfico que você se mantém vivo dentro do mercado. Inverta o gráfico, que você vai ver justamente a sua liquidez subir conforme a tendência que o mercado está trazendo. A sua liquidez é justamente daquilo que você se expõe, aquilo que você opera dentro da questão do mercado. Ok? Sardinha, mas como isso seria tão simples assim? É difícil de você enxergar. É difícil muitas vezes de você aceitar. Por quê? Porque você entra no mercado de cripto justamente quando tudo está subindo, né? Quando o Bitcoin atinge topos históricos. Muitas vezes é isso no mercado. E você quer especular alguma outra condição sobre isso. Reverta o gráfico e você vai entender o que o Sardinha quer dizer. Tá? Observe. Outro ativo, qualquer outro ativo. Coloquem aí no comentário, por favor, qualquer altcoin, para a gente poder justamente atrelar sobre essa questão. Vamos lá. Vou pôr aqui. Aave, tá? Uma altcoin muito conhecida dentro da questão do mercado, com gráfico da mesma forma. Liquidez está ganhando. Ok? Gráfico revertido. Simples. Sardinha, é complicado. Não, não é complicado. Complicado é justamente você mudar o seu visual dentro da tela. É isso que é o complicado. A maioria da questão de pessoas, justamente, quando eu instruo isso, para elas, justamente, eles falam dessa forma. Sardinha, de onde foi que você entendeu? De onde foi que você puxou isso? Assim, não de onde eu fui puxou. Já falei. A gente olha ali, ó. A gente fica observando as baleias, a gente fica observando ali, ó, quais são as métricas dela, qual é a visão delas em si dentro do mercado. Então, se ela quer absorver liquidez, ela tem que operar conforme a tendência. A maioria das baleias que eu vejo que não opera conforme a questão que a tendência do ativo está, justamente ela vai, emocionalmente, vai perder muito milhões de dólares. É isso que acontece, né? E como você é uma sardinha, está aprendendo ainda em questão do mercado, está tentando se adaptar a essa questão do mercado, é melhor você começar a aprender com que as baleias que lucram dentro do mercado. É verdade? Vamos dar uma olhada justamente aqui na Hyperliquid, uma condição, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Acho que é bem importante a gente também observar isso, tá? Vamos lá, deixa eu pôr aqui na questão do Hyper, porque
Faz tempo que eu não avalio justamente as maiores carteiras, né, de lucro, justamente, que estão operando conforme a tendência do mercado. Isso eu coloquei aqui, o nosso amigo colocou aqui Sol. Vamos lá, vamos dar uma olhada em Sol também. Se ajudaria, né, sobre essa questão dessa tendência em questão do mercado, meu amigo. Vamos lá. E também, da mesma forma. Time frame diário, justamente continuando a mesma forma. Como ela é bem correlacionada com o Bitcoin, o fluxo de volume dela é muito claro, né? O fluxo de volume dela é muito claro. Claro, claríssimo dentro sobre essa questão. Olha para isso. Quem diria, né? Solana justamente mergulhou lá nos 67 dólares e 68 cents. Né? Um ativo que justamente custou mais de 200 dólares em questão sobre esse ciclo de mercado. Tá? E pode vir chegar a retestar. Não tem de brincadeira. Né? A gente vê que na questão sobre com gráfico invertido, a gente vê que de lá para cá, ó, com gráfico invertido, com uma tendência de queda justamente pairando dentro do mercado, desde os 240 dólares você justamente está tendo uma visão de um ativo dessa forma. Né? A gente teria outros ativos, por exemplo, o Ethereum é um exemplo também disso. 4.800 dólares foi lá, bateu, sobre uma tendência de alta, de liquidez com gráfico invertido, justamente você consegue também fazer suas operações. Coisa simples, Sardinha. Pô, que legal. Agora, qual seria o outro ativo que o Sardinha gosta de operar com gráfico invertido? Vamos lá? Vamos lá, um segredinho aqui para passar para vocês. Qual seria o ativo que o Sardinha gosta de operar com gráfico invertido? Sardinha, você, hein? Pô, mas aí tá caindo. É claro, gente. Agora, a gente consegue entender o que é isso. Com gráfico invertido, é o qual ativo? Pax Gold Empire BTC. Só existe uma corretora centralizada e existe formas também descentralizadas. Tá? Descentralizada tem outras corretoras aí, sim, em geral, que você também consegue fazer, principalmente sobre pares. Tá? Isso daí, os membros do canal hoje, eles vão aprender isso daí muito fácil sobre essa questão, de forma descentralizada. Só que se você opera da forma centralizada, o único gráfico no TradingView, Pax Gold Empire BTC em futuros, em operação futuras, é na Pionex. Exatamente, não tenho nem filiação com ela, não tenho nem, vou nem passar QR Code aqui com vocês, nem nada, tá? Mas ela justamente é a única corretora em si, em geral, que você teria como operar de uma forma descentralizada. Pax Gold Empire BTC justamente na operação futura, tá? Uma questão desse momento. Tá? E a gente vê justamente o gráfico o quê? Fazendo o quê? Subindo. Por quê? Porque se você está fazendo long em Pax Gold para o BTC, seria a mesma condição, gente. Uma coisa simples. Vamos lá. Eu quero operar. Vamos dar aqui uma vertência bem simples, tá? A pessoa que tem ali pouco capital, em si, em geral, $1.000, $10.000, o que seja, que esteja justamente buscando obter mais Bitcoin durante um período em questão do mercado. Ele não entendeu muito o que é operar Bitcoin ou qualquer outro altcoin justamente em VUSD dentro do mercado, acha meio complicado essa condição, colocar sobre a condição de proteção de capital em si, ele quer o simples, né? Então, condição simples, ele pode observar como eu posso me manter vivo dentro de um período de queda de mercado, Sardinha. Pô, existe muita condição, é claro, né? A experiência, a gente vai galgando isso com o tempo e a gente vai avaliando. Claro, gente, isso daqui não é recomendação de compra ou venda. Eu estou mostrando para vocês estratégias de exposição de período de bear market. Isso ocorre dentro do mercado. Vendo que vem a taxa de juros, vem o que for de reflexão dentro do mercado. O gráfico também vai responder isso para vocês, tá? Mas, em questão sobre narrativas, e dentro em questão do mercado, a gente observa uma situação seguinte. Vamos lá. Se estamos em um período de queda do mercado, uma tendência clara do mercado, o Bitcoin está caindo, né? Você comprou o Bitcoin lá num determinado preço, vamos chegar a dizer que eu comprei o Bitcoin lá nos 120 dólares, 120 mil dólares, que isso não aconteceu, claro. Sardinha, sério? Vou ficar, né, de bico calado, o que é que eu estava fazendo acima de 100 mil dólares. Mas, obtive lucros, meus alunos também, graças a Deus, deu tudo certo, em si, em geral, e nós conseguimos fazer baitas proteções de capital. Mas a gente quer manter um caixa de exposição. A gente quer manter um caixa de exposição para ganhar justamente durante esse fluxo em questão sobre esse período de queda. O ciclo disso que justamente é 3 anos de alta e 1 ano de queda em si do mercado. Então, eu tenho 3 anos para operar em uma tendência de alta de operação do mercado e tenho 1 ano de operar justamente em uma questão para me rentabilizar justamente um período de queda. Só que eu quero que manter justamente uma caixa que eu tenho justamente de $1.000, né? 1K,
eu estou comprando Bitcoin. Então você chegou lá e falou, pô, caramba, comprei Bitcoin no topo, comprei $1.000 Bitcoin no topo. Que saco, né? Aí você fala, pô, e agora? Se você comprou, obviamente você pode colocar ele sobre custódia em si dentro do mercado, né? Colocar ele sobre rendas passivas em si em geral, pode fazer yield de empréstimo em si em geral, tem a EVE, tem diversas condições que o DeFi também ajuda vocês, né? E você tirar dólar de lá. Tirei dólar em si em geral dentro do mercado. É óbvio que existe plataforma justamente que você pode continuar ganhando dólar. Isso daí, os membros do canal já têm ciência sobre isso, mesmo você fazendo operação com pares de operação, né? E isso daí é um exemplo. Então, você observa justamente essa questão. Então, enquanto o mercado está numa tendência clara de queda, né, você está querendo ter rendimento sobre o ativo. Então, você consegue justamente fazer 2 tipos de avaliação. Primeira avaliação que você começa a ter, peraí, se o Pax Gold em par BTC, o ouro em par BTC, ouro tendo mais estabilidade ou fluxo, o que seja, eu posso continuar operando esse ativo, ok? Ok. Ele está na tendência de alta? Está na tendência de alta. Então, quer dizer o seguinte, se eu comprei Bitcoin lá nos $120 mil, tá? Comprei Bitcoin a 120. E o preço de agora atual, ele corrigiu bastante, né? Corrigiu quase, vamos chegar a dizer 40%, tá? Esses 40%, mesmo que você tenha comprado Bitcoin em 120, você operando nesse momento em questão, colocado só essa operação sem muita alavancagem, obviamente, com cautela, né, pô? Não vai fazer igual o Sardinha. Sardinha ontem no Instagram chegou lá, soltou uma situação lá, quase 30x. Eu falei assim, rapaz, para que eu fui fazer isso? Mostrar o pessoal sobre essa questão. Mas, outro lado, justamente, existe conhecimento para fazer isso, né, gente? A gente tem gestão também de fazer isso, tá? A gente sabe o que pode acontecer. Short squeeze, em si, long squeeze, na realidade, que eu estava no short quase 30x, né? Atrelado justamente à operação do PF. Então, fui lá, e a gente faz essa condição. Pô, Sardinha, quer dizer que agora você tem mais Bitcoin, 33%. Exatamente. Então, meu preço médio já diminuiu só em uma única operação alavancada a 1x, 2x, o que seja. Tá? E estou esperando muitas vezes em questão do mercado. E está te dando a oportunidade. Olhem só. Isso, o Pax Gold em par BTC. Minha liquidez está subindo. Certo? Em uma correção de mercado. Qual é a diferença? A diferença é que isso não é vendido, isso dentro do mercado. Sardinha, isso daí é um método que muitas vezes as pessoas não sabem nem para onde vai. Né? Em si, em geral, é uma coisa nova. Para algumas pessoas dizem isso. Né? Pô, isso é coisa nova, isso é coisa complicada, muitas vezes dentro do mercado. Gente, a gente tem que buscar meios de proteção. Então, se eu tenho que buscar meios de proteção em uma tendência de queda de mercado, eu tenho que buscar operações de proteção também de capital dentro do mercado. Ok? Então, existem oportunidades, existem formas de você manter justamente num período de medo de mercado. Então, isso faz com que você reflita, independente do reflexo, independente de qualquer outra situação. Tá? Enquanto a tendência justamente majoritária continua de queda de mercado, a gente tem que ter sabedoria com o nosso capital, pois queremos se expor justamente o mais concreto, mais confiante em questão sobre isso. Tá? Então, você que está aí dentro do mercado, sobrevivendo ainda dentro do mercado, porque muitos operadores já deram a distanciada, saíram, não aguentaram, né? Chegar a dizer, pô, isso daqui é meio complicado, sobreviver no mercado dessa forma, né? Isso daí não seria uma condição muito viável para mim. Mas, uma coisa a gente tem que se pensar. Vários reflexos e várias notícias vão impactar justamente essas geadas. Se você continuar vendo o mercado como for de apostas, você tem que ter um método, você tem que ter uma exposição. Sardinha, DCA de mercado. Pessoas falam muito em questão de DCA de mercado. Estamos em um bom período de DCA? Para mim está. Para você? Aí é a pergunta principal. Né? É a resposta principal que você justamente deve estar buscando lá fora. Né? Eu já falo a você. Todo mercado, todo período de mercado, tem pessoas que sabem o que é uma estratégia. Se mantém dentro de uma estratégia, por exemplo. Você na sua área profissional que você trabalha, exerce em si em geral, você possa ter passado por níveis justamente estrutural, né? Estudo em si em geral, você passou horas e horas sentado a bunda na cadeira, 4 anos, 5 anos para se formar, você fez uma graduação, você fez uma pós-graduação, uma especialização em algo, para alguém chegar e dizer assim, ó, toma uma atividade, toma um trabalho e vai exercer. É uma forma também com o seu capital, gente. A gente tem que buscar justamente meios e estratégias de como é que a gente quer se comportar dentro do mercado. Agora, qual é o perigo disso? O perigo é
você ser influenciado. A influência é justamente, agora eu vou operar o mercado tradicional, porque eu acho melhor lá, porque o percentual é mais simples, eu consigo fazer isso. Justamente trade de operação gosta de volatilidade. Né? Se a volatilidade você não se comportou, se você acha que a volatilidade não está sendo sua amiga, seja amiga dela. De alguma forma você tem que buscar ser amiga dela. Mas existem formas, mesmo dentro do período de queda de mercado. Sardinha, como é que você quer dizer isso? Vamos lá? Gente, olha, vamos ser bem claro aqui. Períodos de queda, muitas vezes, de mercado, fazem justamente nós separar o joio, né? O joio do trigo, a água do óleo, né? Os sobreviventes de qualquer outra situação. O último boom de mercado, né, que a gente pode considerar, o último boom de mercado que a gente pode considerar, teve pessoas que justamente buscaram meios de exposição ao mercado. Tá? Meios de exposição ao mercado simples, de uma maneira simples, obviamente, mas todos eles tiveram formas de como se expor ao mercado de cripto. Não teve um que não possa chegar a dizer assim, pô, eu tive que aprender na dor. Tem pessoas que aprendem na dor, infelizmente. Né? Já tem outros que já sabem, já passaram por esse ciclo, um ciclo de baixa de mercado, e sabem lidar com isso. Então, o Sardinha vai trazer um exemplo para vocês. Se você não, hoje, dentro desse período de mercado que nós estamos, se você não tem essa experiência, você está começando a ver, veja os exemplos. E um exemplo que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Eu não me lido bem com trade de operação, esse não é meu perfil, eu tenho que ficar muitas vezes ali em tela, muitas vezes em questão do mercado. Existem duas condições. Position, da forma justamente que você opera no mercado, se você faz trade de operação dentro do mercado, e existe uma outra forma também, que mesmo no período de queda, você sabe que isso deu certo. Né? Mesmo no período de queda, existe estratégia, existe posição que você pode fazer. É claro que o Sardinha aqui fez uma simulação e está trazendo para você. O que é isso, Sardinha? Vamos lá. Qual é essa condição? Sardinha, que isso aí, Sardinha? Condição simples. Eu sei que agora vai ter gente que vai ter até sair da live, vai ficar dizendo, pô, lá vem esse cara de novo falar sobre isso. Não, gente, eu estou trazendo aqui justamente exemplos de perfis, né, de pessoas que operam dentro do mercado. Os trades de operação que buscam operações curtas de scalp de mercado, intraday de mercado, swing trade de mercado, position de mercado, cada um com a sua exposição. E tem aquela pessoa justamente que busca outras técnicas, outras formas de exposição sobre um ativo de volatilidade de mercado. Então, por exemplo, em um período de queda de mercado, de praticamente aqui, ó, que a gente vê, de início, né, de março de 2020, até aqui agora, até uma questão de 2022. Né? Fevereiro de 2022, 2 anos. 2 anos naquele período em questão do mercado. Veja que, enquanto estava durante esse processo, ele teve muitas entradas de acumulação semanal. Tá? É claro, aqui está uma questão de $100, tem gente que tem condições de colocar muito mais durante a semana, né, fazendo o seu DCA de mercado. Existem métricas de operação, de acompanhamento para você fazer um DCA. Por exemplo, aqui na descrição tem assim, ó, Grupo Free. Grupo Free. Que lá eu deixei anexado justamente uma métrica de exposição, né, a um DCA de mercado muito bacana, muito bacana. Você pode entrar lá, acessar e você vai visualizar toda a métrica justamente daquilo que eu observo como uma forma técnica de exposição ao mercado, tá? Para um DCA, uma forma que eu acho muito considerável, que eu também me exponho, tá? Tá aqui na descrição, aqui. Depois você dá uma olhada. Tá lá. Então, assim, Grupo Free. Você vai entrar lá, você vai ver bem anexado dentro do grupo, justamente que só eu que posto lá dentro do grupo, tá? Você vai ver anexado lá em cima justamente o arquivo e todo o detalhamento, justamente como é que eu observo uma condição de um DCA propício dentro em questão do mercado, independente do nível de exposição que você esteja, se você é um trade em si dentro do mercado. Hoje eu acho considerável você dar uma olhada. Vai lá, dá uma olhada e observa
E traga também sua opinião justamente do que você acha importante. Então a gente vê aqui, ó, alguém que foi lá comprou $100 toda semana, né? Ah, Sardinha, eu não tenho $100 sobre isso não, então vamos colocar 50, né? Vamos colocar 50. Coisa simples, tá? Coisa simples sobre essa questão. Pô, Sardinha, deu um profit de lucro de mais de $7 mil. Exato. Né? Então, a longo prazo, quem aplica, quem não tem tempo para estar em questão de exposição em tela, em geral, sabe-se como se comportar sobre a volatilidade. Ah, Sardinha, mas eu gostaria de aplicar essa métrica dentro de um altcoin, porque vai dar mais lucro, porque já deu lucro em si. Gente, cuidado, não mudem a questão, né? A gente está avaliando o primeiro ativo que dentro de milhões e milhões de altcoins, tokens em si, em geral, dentro do mercado, né, sempre se manteve dentro do maior pódio em questão dentro do mercado, o próprio Bitcoin, né? A gente poderia estar fazendo isso com o Ethereum? Veja a diferença. A gente vai ver diferenças, obviamente, de lucros, né? Lucros bem interessantes também, que ocorrem dentro do mercado. Olha aqui, ó. Tá? Ó. BNB também, né? O dobro do Ethereum praticamente dentro de um prazo de 2 anos. Olha que coisa linda. Né? $44 mil que o cara investiu, né? Dentro em questão do BNB, $5.250. Vai pegar o BNB lá embaixo. Né? Solana a gente também tem como avaliar também, né? Avaliar que deu muito mais lucro sobre isso, mas está visando um ativo de uma forma de um longo prazo. Um prazo totalmente diferente, não está visando um trade de operação. Né? Então, existem também resultados que foram feitos dentro de um período de queda de mercado, 2020 praticamente até 2022, só 2 anos. Né? A gente pode pegar. Ah, Sardinha, vamos pegar outro período dentro da questão do mercado. Por exemplo, vamos dizer que a gente começou justamente agora, né, em 2026, né, início de 2026, vamos pegar aqui, início de 2026 até a data de hoje, dentro da questão do mercado. Olha a diferença, pessoal. Observe, tá? Acho que é muito importante vocês observarem, não é o Sardinha sobre isso. Façam isso, façam essa simulação e comecem a entender que isso sempre a longo prazo vai trazer algum resultado para você positivo. Sardinha, é indicação ou o que seja, não, estou trazendo uma estratégia que sempre dá positivo dentro do mercado de cripto. Então eu quero que você pense, reflitam, coloca um neurônio, né? Se sobrou algum neurônio dentro do mercado de cripto, depois de tantas liquidações e stops que vocês tentaram, em geral, foram lá falando assim, pô, caramba, esse mercado não é para mim, em geral, pô, eu pensei que seria melhor dentro do mercado, porque eu vi uma live ali, uma live aqui, um conteúdo no X, um conteúdo da rede social, um WhatsApp, um grupo do Telegram, que um rapaz colocava um sinalzinho lá de compra e venda, em geral, eu achei que eu ia ficar bilionário com isso, né? Existem métricas de exposição que vocês mesmo podem tomar suas próprias decisões dentro do mercado. Isso que é o mais importante. Eu reflito muito essa questão de decisão do mercado, porque isso tudo depende de você, depende do teu bolso, não é do bolso do Sardinha. Tá bom? Então vamos lá. De janeiro para cá, quem compra durante a semana, $50 durante a semana, dentro da Solana, só tá perdendo. Pô, Sardinha, mas tem que estar ganhando. Calma. Você está começando agora dentro do ativo volátil. Bitcoin. Quantos? Está perdendo também. Por quê? Porque estamos justamente dentro de uma tendência clara de alta. E que você, de baixa, que você precisa justamente aprender a como acumular dentro de uma tendência de baixa. Acabou. Ah, eu não tenho esse capital, eu não vou fazer isso no capital. Obviamente, cada um tem a sua métrica, cada um tem a sua forma de exposição. Tem alguns ativos justamente que vocês iriam estar optando em fazer isso, avaliar essa questão. Eu prefiro fazer dentro do Bitcoin. Porque eu sei que muitos ativos dependem do Bitcoin. Então, se o Bitcoin sobe, né, em geral dentro do mercado, dentro de um fluxo de capital, quanto mais eu acumulo, melhor. Né? Vamos lá para essa condição, porque eu acho que é importante para que a gente possa tocar nesse assunto. Sardinha não toca muito sobre esse assunto, porque assim fica um assunto metódico, assim, não. Eu tenho que trazer isso para vocês. Porque numa tendência de alta, muitas pessoas querem aprender, querem estudar, querem ganhar dinheiro em geral, mas a hora é agora. A hora é agora de como vocês podem justamente desenvolver aquilo, pegando exemplos daquilo que vocês viram nos outros 6 meses, 8 meses do mercado. Eu acabei de provar aqui para vocês que foi embora 2 tri de market cap de mercado, né, em 140 e poucos dias. 2 tri é muito dinheiro. E se você estava justamente ansioso com essa emoção ali dentro em questão do mercado e esqueceu,
né, que o mercado é feito de altas e baixas, e achando que tudo sobe para, né, e nada se corrige, você possa ter justamente sofrido muito com isso, né? Ao mesmo tempo não, né? Ao mesmo tempo você possa ter ficado vicioso, assim, olhando e falar, cara, eu ganhei tanto capital lá, será que eu continuarei ganhando o mesmo capital? Como eu posso continuar ganhando, né, em si, dentro do mercado? Então, você vai ter que aprender justamente a métricas dentro em questão, sobre em questão do mercado, tá bom? Outro ponto aqui muito importante que eu quero destacar aqui com vocês é justamente isso. Tá ali, tá lá, gente. É de graça, você não paga nada para entrar nesse grupo free. Tá aqui na descrição do grupo do Telegram, só eu que posto lá, tá, pessoal? Tem lá, tá lá anexado para você, você pode visualizar e ter isso. Esse material que tá lá é um protocolo justamente de acumulação de Bitcoin desde até 2027. Se você quiser aprender como fazer justamente um DCA de mercado, tá? Tá lá, de graça para vocês. Vocês não precisam justamente pagar nada para o Sardinha em si, tá? Só venham aqui depois, né, no canal e agradeçam, pelo menos isso, sejam gratos daquilo que vocês tiveram como material, né? Custou tempo, obviamente, mas mostra lá, passo a passo, são 104 semanas de exposição em si, mostra justamente a métrica, justamente um DCA, como é feito um DCA simples dentro do mercado e um DCA justamente de Smart DCA. Essa é a diferença em si dentro da questão do mercado, que as pessoas, a forma simples que as pessoas fazem é justamente comprar o ativo de qualquer forma, colocam lá toda segunda-feira, toda terça-feira em si dentro do mercado, e aqui eu trago justamente uma forma como você poderia justamente acumular quanto mais baixo possível dentro em questão do mercado, atrelado a métrica simples, tá? Sobre em questão de RSI, fim de Greece e justamente a EMA de WMA 200. Tá? São 3 pontos muito importantes para que você possa justamente avaliar suas posições, né? Condição, justamente a forma como você poderia multiplicar a sua mão de DCA, né? E diminuir também sobre isso, né? Para melhorar o seu preço médio dentro de sua carteira de DCA dentro do mercado. Tá lá, gente. Na descrição, tá aqui. Tem assim, um grupo free, você pode acessar lá, tá? E você ter acesso justamente a esse material. Isso vai te ajudar pra caramba, muita coisa dentro do mercado. E é justamente nesses períodos de queda de mercado que as pessoas justamente se afastam do mercado, as pessoas deixam, né, de estudar o mercado, de como se expor, corrigir seus erros. E eu falo para vocês, corrijam seus erros da forma simples, muitas vezes, dentro em questão do mercado. Então, ó, todo esse material tá lá, tá para você. Tem a forma de como você poderia justamente aumentar a sua mão de DCA, diminuir a sua mão de DCA, justamente, né, sobre um fluxo de questão de capital. Tá tudo aqui, tudo aqui, tá lá para vocês. Então, como justamente tendo uma mensagenzinha como uma condição de psicologia justamente de vencedor, se pensando em longo prazo. O que é longo prazo? Muitas pessoas falam assim, pô, Sardinho, o que é longo prazo dentro disso no mercado? Vamos lá alertar sobre essa questão de longo prazo. É uma estratégia justamente que você pode justamente determinar para você. Tá? É justamente essa a questão. Não existe outra questão. Tá? A única questão é que muitas vezes as pessoas pensam o curto prazo. E é aí que elas muitas vezes se frustram, porque o curto prazo é trabalhado muito mais árduo para toda a condição de estratégia. Se você quer o dinheiro rápido, você tem que ocupar muito mais seu tempo para ter aquele dinheiro rápido. Você tem que trabalhar muito mais rápido para isso. Né? Se você quer não está se expondo nessa condição, está se sentindo fadigado, pô, caramba, eu estou 12, 15 horas, eu trabalho, faço isso, aquilo, outro, obviamente, você vai buscar uma exposição mais simples dentro da questão do mercado. Tá? Então você tem que ter essa balança justamente coligada à sua vida, né, e muitas vezes sobre isso. E isso faz a diferença, faz muita diferença, tanto para vocês dentro do mercado. Tá? Então, gente, esse é uma live bem explicativa hoje que eu queria estar trazendo para vocês sobre essa questão. Fala você, domingo tem a live de membros em si sobre isso, a gente vai estar ampliando muito mais ainda, vamos estar trazendo uma abertura semanal de questão do mercado, convida você a ser membro do canal aqui no Sardinha para poder vocês aprender alguma coisa. E lembrando que os membros do canal têm a sala justamente lá, né? A gente tem uma call justamente na semana, tá? Para justamente tirar dúvidas em geral daquilo que a gente está vendo dentro de questão do mercado, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham uma ótima semana aí dentro de questão do mercado, aprendam bastante e aprendam também com seus erros, tá? Para que você não se frustre lá na frente em questão do mercado. Pô, caramba, eu poderia ter buscado uma estratégia de exposição, muitas vezes dentro do mercado, né? Tido justamente um aprendizado mais adequado daquilo que você poderia estar desenvolvendo. E a hora do plantio é essa. Ok? E lembre-se,
Só quem tem o que colher é só quem tem aquilo quem plantou. Se você não plantou, de maneira nenhuma, você vai conseguir colher alguma coisa. É isso? Então, obrigado a todos e eu vejo vocês na próxima live. Até mais. Num oceano de dados e incerteza, onde baleias movem marés, existe um tipo diferente de guerreiro. Acordei pequeno, oceano imenso, telas acesas, gráfico vermelho intenso. Todo mundo grita, ninguém sabe a verdade, mas eu aprendi a nadar na maré. Fui sardinha assim, no começo eu tremi, perdi, aprendi e nunca desisti, porque Num oceano de dados e incerteza, onde baleias movem marés, existe um tipo diferente de guerreiro. acordei pequeno, oceano imenso, telas acesas, gráfico vermelho intenso. Todo mundo grita, ninguém sabe a verdade, mas eu aprendi a nadar na maré. Fui sardinha assim, no começo eu tremi, perdi, aprendi e nunca desisti, porque o oceano não pertence às baleias, pertence a quem tem coragem de mergulhar nele. Os dados não mentem, os gráficos falam, quem sabe ouve, o mercado nunca cala. Sardinha não segue, sardinha analisa, e quando a onda chega, sardinha cripto, não sei.